Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, a quem nós celebramos. Dentro da história da Reforma Protestante, irmãos, tem algo bem interessante que tem a ver com a arquitetura das igrejas. Na Idade Média, no século XVI, as igrejas, assim como boa parte das igrejas romanistas até hoje, eram muito cheias de muito ouro, de muita prata, de muitos utensílios, muitas imagens. Até porque uma das formas didáticas que entendiam os romanistas para ensinar era por meio das figuras, das imagens. Sobretudo num tempo onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia em sua própria língua. E a própria missa, a própria cerimônia religiosa era feita numa língua que também não era sua. E um dos passos, ou uma das grandes concordâncias entre os reformados, entre, não todos, mas parte dos protestantes, foi tornar o ambiente de culto o mais simples, austero possível. Porque a ideia é que nada deveria chamar a nossa atenção. E quase tudo foi retirado do culto naquele momento. Quase tudo foi retirado do ambiente ou do local de culto, As imagens, os utensílios, as pratarias. Mas duas coisas, ou pelo menos três grandes utensílios ou três grandes instrumentos, objetos que representam e apontam para algo importante no culto, permaneceu. O primeiro foi a pia batismal. Nós não temos aqui, é um sonho meu, a gente ainda tem aqui uma pia batismal, pois representa um dos sacramentos. O outro elemento é a mesa, pois representa a ceia do Senhor. E um outro elemento é o púlpito, representando a palavra de Deus. Há quem diga até que essa é uma das formas simbólicas, do púlpito, ou ficar no meio, ou ficar no canto, mas em um local mais elevado, porque isso simbolicamente representa que não o pregador é o mais importante do culto, mas a palavra, a mensagem pregada. É por isso que eu gosto sempre de enfatizar e lembrar que este é o principal momento numa hora onde nós paramos para cultuar ao Senhor. É o momento onde Deus fala, por meio da sua palavra. É por isso que você precisa orar pelos pregadores. Sobretudo numa geração onde os oradores são tentados a falar aquilo que agrada. Num tempo onde os pregadores são tentados a falar aquilo que atrai, que dá likes e views, e que satisfaz o coração e o ego, nós precisamos orar para que Deus nos dê pregadores fiéis, que preguem a palavra. E, aliás, irmãos, deixa eu completar este adendo introdutório para dizer o quanto nós precisamos valorizar igrejas onde a palavra é pregada com fidelidade. Às vezes a gente não tem noção do quanto isso é raro nos nossos dias. Pessoas que se dediquem e que entendem a sua responsabilidade diante de Deus para trazer a mensagem da palavra. E preparar um sermão, irmãos, preparar uma mensagem para trazer para o povo de Deus, é de um trabalho e de uma responsabilidade que muitas vezes não temos noção. Alguém já ilustrou, certa ocasião, que o sermão é a ponta de um iceberg e embaixo está todo o período de preparação. Um pregador que se preze, ele passa a semana se preparando, lendo. Ele lê muito mais, o volume de estudo e de preparação é muito maior do que 30 ou 40 minutos de sua apresentação. Eu gosto sempre de dizer o quanto o pregador é muito mais edificado e primeiramente abençoado depois que ele vem pregar, Pois quando ele traz a mensagem, é uma mensagem que certamente o próprio Deus já falou ao coração dele. Por isso ore pelo seu pastor, ore, você que não é da nossa igreja, ore pelo pastor da sua igreja, pelos pregadores, pelos seminaristas,
porque grande é a responsabilidade, irmãos, de pregar a palavra e fazê-lo com fidelidade. Hoje nós daremos início a uma série de mensagens intitulada Salmos de Confiança. Introdutoriamente, eu preciso dizer aos irmãos que o Saltério, o livro dos Salmos, com os seus 150 salmos, eles podem ser divididos de várias formas, Os exegetas dividem ele em grandes 5 livros, e dentro desses grandes 5 livros você tem temas específicos, Os irmãos sabem que nós já pregamos aqui uma série intitulada Salmos de Romagem ou Salmos de Peregrinação, que são aquele bloco de salmos onde o povo cantava enquanto se dirigia para adorar em Jerusalém, no tabernáculo. Então, nós expusemos esses salmos aqui, e diante desse momento, irmãos, que nós vivemos, de pandemia, de dificuldade, de muita luta, eu decidi expor aqui para os irmãos o livro dos Salmos, mas especificamente os Salmos de Confiança. É um bloco de 7 ou 8 salmos, onde nós veremos palavras que trazem fortalecimento à nossa fé, à nossa confiança em Deus. Os salmos, irmãos, de um modo geral, eles podem ser divididos em salmos ligados a hinos, são aqueles que têm características próprias de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Nós temos os chamados salmos de lamento. Eu já preguei alguns salmos de lamento aqui. São salmos onde o salmista demonstra a sua angústia, a sua dor diante da perseguição dos inimigos, das provas. Nós temos os salmos de ações de graças, que pelo nome mesmo aponta para uma ideia de gratidão a Deus diante daquilo que Ele fez ou fará. Temos os salmos de recordação. Estes são cânticos onde os escritores se voltam para o passado para recordar, lembrar, rememorar as bênçãos de Deus e cantar essas bênçãos. Temos os salmos de sabedoria, temos os salmos ligados à realeza de Deus, que adoram e bendizem a quem Deus é. E por fim temos os salmos de confiança. Estes são especificamente o 11, o 16, o 23, o 27, o 19 e o 125. 6 salmos, e será esta a nossa série de mensagens baseada então nestes salmos de confiança. E hoje daremos início então a esta série expondo o salmo de número 11. Salmo de número 11, eu peço que você abra comigo aí. E nós iremos meditar e expor este salmo. Salmo de número 11. Nós iremos ler todo o salmo. Eu peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Oremos mais uma vez. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que direcione as nossas vidas. Pai Celeste, fala conosco por meio da Tua palavra, Deus, agora. Eu peço em especial por estes irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, em suas casas, aonde quer que estejam acompanhando essa mensagem, que a Tua palavra possa encontrar guarida em seus corações e que o Senhor possa falar, Deus, com o Teu povo nesta manhã, por meio da Tua palavra, assim como o Senhor falou comigo, Deus, grandemente por meio do estudo desse salmo
é tão edificante. Rogamos que a tua bênção nos auxilie nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre a confiança em Deus diante das ameaças. Confiando em Deus diante das ameaças. E nós veremos que devemos ter Deus como nosso único refúgio. Veremos que não devemos seguir conselhos que enfraqueçam a nossa fé. Veremos que devemos permanecer firme diante das ameaças. Veremos que devemos manter o foco no Deus que tudo governa. E, por fim, veremos que devemos confiar na ação do justo juiz. Devemos confiar na ação do justo juiz. Muito bem, irmãos. Este salmo é escrito por Davi, como está dizendo aí na sua Bíblia, né? Ele mesmo intitulou, escrito por Davi, mais especificamente para o mestre de canto. Isso aponta, né? Mostra que isto trata-se de um salmo para ser cantado. Nem todo salmo foi feito necessariamente para ser cantado, né? Mas uma dica boa é essa epígrafe ou esse título que aparece em itálico antes do início de cada salmo, e eles geralmente, estes em itálico, acima de cada salmo, foi escrito pelo autor mesmo, né? Aquele em negrito que fica acima, que às vezes dá o título do salmo, este não. Esse foi posto aí pela SBB, né? Por aqueles que traduziram a Bíblia. Mas esse que vem em itálico, geralmente é posto pelo próprio autor bíblico, ou seja, é texto inspirado, né? E trata-se de um anúncio, né? Do que é o salmo. Os salmos que eram cantados, geralmente são estes que são intitulados para músico mesmo. É interessante que, muitas vezes, isso demonstra, né, o conhecimento musical dos salmistas, inclusive Davi, que também era músico, dizendo de como a música foi composta, né? É interessante, às vezes os salmos mostram que a música foi composta para tocar tal instrumento ou para as vozes tais. E isso demonstra, é muito interessante ver o conhecimento musical dos salmistas ao compor essas músicas aqui. É triste, né? Eu comentava aqui com o pessoal da música antes que eu queria muito que a gente conseguisse resgatar a melodia disso. Mas também não resolveria, né? Porque as músicas foram escritas em hebraico. Então a gente não só tinha que saber a melodia, como cantar em hebraico, né? O que não ia ajudar muita coisa, né? Mas é muito bom, né, vermos essa ligação muito forte da Escritura, do próprio Deus com a música. E este salmo, então, é um salmo que foi feito para ser cantado, né? É uma música. Mas que, para hoje, nós, com a tradução e com a perda da melodia, fica a poesia, fica a palavra de Deus inspirada para trazer ensinamento para nós. E eu intitulei aqui o nosso sermão de hoje, Confiando em Deus diante das ameaças. Esse texto traz pelo menos 5 grandes mensagens para nós, e eu queria apresentá-las uma a uma aos irmãos. A primeira grande mensagem que esse texto traz para nós, se você não tem o costume de anotar, passe a tê-lo, anote aí no seu celular, pegue uma caneta e um papel aí na sua casa e anote isso, e depois você poderá guardar, meditar de modo mais calmo e também lembrar durante a semana. A primeira grande mensagem desse texto, e é recado do Senhor para nós, para mim e para você nessa manhã, é: tenha Deus como único refúgio. Tenha Deus como seu único refúgio. Perceba como começa o salmo. No Senhor me refugio. No Senhor me refugio. O primeiro salmo de confiança dessa nossa série não poderia começar de forma melhor. Apesar de estar sendo caçado por seus inimigos, é esse o contexto do salmo aqui. Davi está sendo perseguido por Saul. Apesar de estar sendo caçado por seus inimigos, Davi, então, começa o salmo demonstrando uma forte e aguda confiança em Deus. Será um salmo que trará ameaças. Era esse o contexto quando Davi começou a escrever este salmo, a compor essa música, essa canção. Mas ele começa logo declarando sua confiança no Senhor. Olha, o meu refúgio está no Senhor. Irmãos, era assim que a gente deveria começar a pensar em resolver qualquer problema nas nossas vidas. Declarando para nós mesmos
não só da boca para fora, mas de fato e de verdade, que o nosso refúgio é o Senhor. Mas é impressionante como, muitas vezes, a gente busca todas as outras soluções, e quando nada dá certo, e a gente não tem mais o que fazer, aí a gente vai atrás de Deus. É assim ou não é? A gente ainda diz assim a frase: agora, rapaz, só resta orar. Agora só resta orar. É quase que uma palavra assim de total desesperança. É como não tem mais o que fazer, a gente agora é só orar e entregar a Deus. Como assim, irmãos? É só orar e entregar a Deus? Orar e entregar a Deus é a principal coisa a se fazer. Deveria ser a nossa primeira e única saída, solução, busca por refúgio em Deus. É óbvio, é sempre bom fazer ressalva, né? Que isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados esperando o problema se resolver sozinho. Nós buscamos as fontes, buscamos as saídas, buscamos as estratégias, mas, irmãos, nós precisamos entender que remédios, terapias, tratamentos, planejamentos e estratégias não servirão de nada se Deus não for a verdadeira fonte de refúgio. Mas nós somos igualzinho ao povo, rodando no deserto, acreditando apenas naquilo que os nossos olhos podem ver. E constantemente nós precisamos ser lembrados pelo Senhor de que nós não somos o povo que anda com base naquilo que vê, mas sim com base naquilo que não vê, pois somos o povo da fé. Deus é o nosso refúgio. Tenha Deus como seu único refúgio. É assim que começa o Salmo. Essa é a palavra de encorajamento e de confiança do salmista, mesmo diante de um contexto que você vai perceber extremamente caótico. Ele já começa declarando: nós confiamos no Senhor. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio é o Senhor. E olha que a situação de Davi aqui era difícil. O reformador, né, o reformador João Calvino, comentando este salmo, ele diz que é muito provável, é muito possível que esse salmo também se trate meio que de uma queixa de Davi para com seus amigos, pois é nesse contexto onde ele fugia de Saul, ele não pôde encontrar nenhum lugar de refúgio, nenhum lugar onde ele pudesse se esconder. E ele estava só. Ele estava só. Davi, irmãos, foi um rei extremamente perseguido por seus inimigos, né? De um modo geral, nós vemos isso. Os seus salmos, as suas canções demonstram bem isso, quanto ele foi um homem atormentado, atribulado. Muitos dedicavam a vida a matar Davi, a tirar a vida de Davi. Mas, dentro desse contexto, ele demonstra sua confiança no Senhor. E inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu refúgio. E isso é uma grande lembrança para nós, do quanto nós precisamos ter o Senhor como nossa única fonte de refúgio. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós precisamos ter cuidado com conselhos que enfraquecem a nossa fé. Em segundo lugar, anote: não siga conselhos que enfraqueçam a sua fé. Eu vou repetir: não siga conselhos que enfraqueçam a sua fé. Irmãos, olha, os comentaristas entendem que é um tanto unânime que esse versículo 2 aqui, 2 e 3, aponta para a ideia de Davi recebendo a visita de seus amigos. E todos nós temos amigos, né, irmãos? O ser humano é um ser que necessita se relacionar uns com os outros. Amigos ou colegas, como você queira chamar, mas em algum nível nós nos relacionamos com as pessoas e conversamos com elas. E muitas vezes nos abrimos para compartilhar os nossos problemas, sim ou não? As nossas dificuldades, as lutas, as provações. E é inevitável que as pessoas falem, né? Deem a opinião delas, digam o que elas acham, que caminho você deve ou não deve seguir. Aliás, se você não faz isso com um amigo, com um colega, com um parente, com um pastor, você vai fazer com um psicólogo ou um terapeuta. E sendo essa ajuda profissional ou não, você precisa ter muito cuidado com quem você ouve.
você precisa ter muito cuidado o que você ouve e a quem você ouve. E o método mais eficaz, irmãos, e mais seguro é fazer isso com a palavra de Deus nas mãos. Porque muitas vezes nós ouvimos conselhos que só servem para enfraquecer a nossa fé, minar a nossa confiança em Deus e nos afastar do Senhor e da igreja. Mas deixa eu lhe dizer que isso não é tão descarado assim não, viu? No primeiro momento até parece um bom conselho, até parece um bom direcionamento. Mas no fim, não passa de um conselho covarde. Olha, tem coisas que, às vezes, eu não tenho coragem de falar, e eu fico muito feliz quando alguém com muita autoridade espiritual falou. Ontem à noite eu estava revisando o sermão e eu estava vendo o Charles Spurgeon comentando esse salmo. E ele, de modo muito direto, disse que, na verdade, o conselho desses amigos aqui de Davi trata-se de conselho de covardia. É o conselho da covardia. Mas que conselho era esse, irmãos? Diante desse contexto de perseguição que o salmista estava vivendo, simplesmente ele recebeu amigos e os amigos disseram para ele: olha, rapaz, fuja. Fuja. Fuja como um pássaro foge para as montanhas. Fuja, Davi. Apesar de Davi começar o salmo dizendo que ele confiava no Senhor e que o Senhor era o seu refúgio, os amigos dele dizem: rapaz, olha, é melhor você fugir. É melhor você correr, porque, olha, realmente a situação é feia. Até parece um conselho plausível, né, irmãos? Afinal de contas, alguém está sendo ameaçado de morte. Está sendo perseguido para ser morto. Parece mais que óbvio, né? Um conselho: fuja. Fuja para as montanhas. Como um pássaro, fuja para o monte. Não siga conselhos que enfraqueçam a sua fé. Por mais que eles sejam óbvios. Por mais que eles sejam lógicos e racionais. Quando se trata da nossa relação com Deus, irmãos, nem sempre racionalidade e lógica se encaixam com a realidade daquilo que devemos fazer ou viver. Não siga conselhos que possam enfraquecer a sua fé. O texto diz, irmãos, que a nossa fé, ou a nossa confiança em Deus, deveria ser forte, firme, como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. As montanhas até podem ser um belo local de refúgio, né? Viajando aqui no interior de São Paulo, acho que eu já vi, eu fico sonhando, babando, mas deve ser muito caro. Tem uns hotéis, rapaz, no alto de umas montanhas assim, ó, que aquilo ali deve ser uma coisa maravilhosa, se hospedar um dia naquele lugar, né? É um verdadeiro refúgio. É interessante que as montanhas aparecem muito nas escrituras assim, né, como sinal ou sinônimo de refúgio, né? Ou de descanso, ou de segurança. Pensando numa estratégia de guerra, por exemplo, você deve imaginar que é muito mais plausível ou seguro estar no alto de uma montanha do que estar no vale. Do alto da montanha você avista o inimigo de longe. Para atacar você tem um privilégio maior. O salmista no Salmo 121, ele diz: de onde me virá o socorro? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro não está na fuga, irmãos. O nosso socorro não está em tentar fugir dos problemas, por mais que eles sejam caóticos. Mas o nosso socorro está no Senhor, o nosso refúgio está no Senhor. E nós precisamos ter cuidado ao ouvirmos aqueles que estão ao nosso redor e que falam, para não sermos levados pelo inimigo a agir com falta de fé e de confiança no Senhor. De um modo geral, a gente vai trabalhar mais isso à frente, mas eu diria para você ter muita cautela e muito cuidado ao confiar em conselhos de ímpios. Porque se crentes erram ao aconselhar, qual a probabilidade de acertar o ímpio? Com base na graça comum apenas e nada mais. Por isso tenha muito cuidado com o que você ouve e se aconselha, sobretudo nesses dias, né, irmãos? Nesses dias onde nós temos tantas fontes de informação, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado.
Em primeiro lugar, tenha Deus como sua única fonte de refúgio. Em segundo lugar, não siga conselhos que enfraqueçam a sua fé. E em terceiro lugar, permaneça firme diante das ameaças. Permaneça firme diante das ameaças. O verso 2 continua dizendo: porque eis que os ímpios armado os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso aqui é os amigos de Davi continuando descrevendo o que está acontecendo para ele. São verdadeiros profetas do caos, né? São verdadeiros profetas do caos, do terror. Isso aqui são uns bons conselhos, viu, dos amigos de Davi. Davi, olha, é melhor você fugir, fuja para as montanhas como um pássaro, porque, olha, é o seguinte, os inimigos estão vindo aí. E eles estão armados com arcos e flechas, já puseram as flechas nas cordas e estão prestes a lançar sobre você. As ameaças continuam e a figura agora é a figura desse guerreiro armado com arco e flecha, esticando as flechas em suas cordas, prestes a lançar os dardos, as flechas, as setas contra Davi, aqui representado pelos retos de coração. Eu sou apaixonado, irmãos, um amante desse instrumento, né, dessa arma, arco e flecha. É um instrumento magnífico, milenar, utilizado há séculos e séculos, tanto na guerra quanto para a caça. Diferente de uma espada, ou de um machado, ou de um martelo, a grande vantagem do arco e flecha é a versatilidade, né, por poder atacar à distância, com uma precisão, uma velocidade, um alcance gigantesco. Uma flecha, irmãos, com um arco bem calibrado, pode chegar a 250 km por hora e atingir uma distância de até 400 metros de distância. Ou seja, fica difícil para o inimigo, né? É bem interessante Davi utilizar como elemento aqui o arco e flecha contra alguém que está fugindo, que está correndo, porque a verdade, irmãos, é que a depender da distância, não tem como correr nem se esconder de um bom arqueiro. A flecha vai chegar lá. É interessante também essa ilustração, né, de arco e flecha aparece muito nas escrituras, né? Por ser um instrumento bem típico, bem próprio da época, mas é muito interessante. Efésios, por exemplo, no capítulo 6, verso 16, diz que nós, quando fala da armadura de Deus, diz que nós devemos estar sempre empunhados com o escudo da fé, para quê? Com a qual nós poderemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Setas inflamadas, você já deve ter visto isso em filme, né? É aquela ideia de que o indivíduo não só lança uma flecha, mas ele lança uma flecha com a ponta embebida de fogo. É essa aqui a figura, né, usada em Efésios capítulo 6, verso 16. Jó, no capítulo 6, verso 4, descrevendo o que Deus estava fazendo com ele, também usa essa ideia de flecha, né? E ele diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas veneno. Também é algo muito interessante, porque é algo também muito utilizado nas flechas, né? Eram postas nas pontas de suas lanças veneno, para ter uma eficácia maior contra o inimigo. É essa figura que Jó utiliza aqui para dizer o que Deus está fazendo com ele. E é exatamente essa figura que o salmista utiliza para mostrar como seus inimigos estão ameaçando a cada um deles. E veja comigo a continuação do verso 2, que diz que eles fazem isso às escondidas. Às escondidas. O termo em hebraico aqui, irmãos, aponta para a ideia de algo feito na escuridão, nas trevas, no oculto. Sabe o que é interessante? Naquele filme 300, né, de Esparta, o comandante Leônidas, chega uma hora que os seus inimigos estão atacando aos 300 com flechas, à distância. Eles nem conseguiam ver os inimigos, mas apenas as flechas chegando. E Leônidas ressalta a covardia de seus inimigos, pois preferem atacar com flechas à distância do que um embate corporal, né, homem a homem. Alguns interpretam que de fato o arco e flecha é meio que uma arma covarde, né? Pois dá para atacar sem nem ser visto, de longe.
Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa, não espere honra do inimigo. Não espere umbridade, não espere ética, moral do inimigo. Os inimigos que se levantam contra nós, que se levantam contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, têm justamente como característica a covardia. Atacam e o fazem de modo sorrateiro, escondido. E aqui vai um alerta, né, irmãos? Do quanto muitas vezes somos tentados a sermos muito corajosos ao dizer aquilo que queremos dizer e atacar aquilo a quem queremos atacar, no oculto dos nossos lares, das nossas casas, por meio de uma rede social, né? É triste, irmãos, porque nós vivemos em uma geração onde tem muitos corajosos para dizerem o que querem, por meio do Facebook, do Instagram, mas são extremamente covardes no olho a olho. São extremamente volúveis e instáveis diante de situações que de fato exigem coragem. Assim são os inimigos de Davi, escondendo-se, ocultando-se e atirando flechas em seus corações. Irmãos, a verdade é que nós estamos em guerra. E se realmente somos o povo aqui representado pelos retos de coração, os ímpios sempre estarão à espreita, prontos e escondidos para lançar as suas flechas contra nós. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos lembra disso quando disse: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar. O inimigo continua agindo assim, continua tendo essas características. O verso 3 continua dizendo que se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? São os amigos de Davi questionando a ele, perguntando a ele, né? Olha, seus inimigos estão vindo contra você. Eles estão com as flechas em seus arcos para lançar contra o seu coração. E o que você poderá fazer se os fundamentos forem destruídos? Fundamentos destruídos aqui, irmãos, aponta para a ideia de uma sociedade ou de uma cultura aonde já não há mais moralidade nem ética. Não há mais honra, não há mais respeito mútuo pelo próximo. Todos os fundamentos basilares da humanidade foram quebrados, foram esfacelados. Há um comentarista bíblico chamado W. MacDonald, e ele diz que, comentando esse texto, né, ele diz assim: os perversos estão em posição de vantagem, armados até os dentes, prontos para abater cidadãos justos e honestos. Preste bem atenção, a lei e a ordem desapareceram, os fundamentos da sociedade estão ruindo. Portanto, que esperança há para um justo como você? A lei e a ordem desapareceram, os fundamentos da sociedade estão ruindo. Até parece que estamos falando do Brasil no momento atual, né? A lei e a ordem desapareceram. Os fundamentos básicos da sociedade, da moralidade, da ética, estão ruindo. O que fazer diante disso? Para onde fugir? Como se esconder? Devemos fugir? Devemos nos esconder? Diante do levante constante de Satanás e do mundo para com a igreja de Cristo, para com as verdades bíblicas, diante do crescente ataque da cultura e da sociedade na qual vivemos, a igreja e ao povo de Deus, o que devemos fazer, irmãos? Fugir? Fugir para os montes, nos escondermos? Não. Nós somos o povo que enfrenta gigantes armados até os dentes.
mesmo sendo pequenos e tendo apenas uma funda nas nossas mãos. Nós somos esse povo. Nós somos o povo que desafia a autoridade de grandes reis e governantes que querem que nós nos prostremos diante de suas imagens. E dizemos não, mesmo que isso traga como consequências para nós a fornalha de fogo ou a cova dos leões. Precisamos agir, irmãos, com coragem. Coragem. Eu temo que estejamos vivendo, irmãos, numa geração e num tempo de crentes medrosos, que a tudo temem e se apavoram, e se encolhem no canto de uma sala como criancinhas indefesas. Nós somos o povo de Deus, e mesmo diante do levante do inimigo, nós permanecemos firmes e não tememos as ameaças. Não tememos as ameaças. Em primeiro lugar, tenha Deus como sua única fonte de refúgio. Em segundo lugar, não siga conselhos que enfraqueçam a sua fé. Em terceiro lugar, permaneça firme diante das ameaças do inimigo, e elas virão. E é claro, quando eu falo ameaças do inimigo, abranja isso aí, não necessariamente para inimigos visíveis, mas para os inimigos que se levantam nas nossas vidas, para tirar a nossa paz, para ameaçar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Isso pode ser a pandemia, pode ser uma doença, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma complicação emocional. Precisamos permanecer firmes, irmãos, diante das ameaças do inimigo. A Bíblia continua dizendo, então, nos lembrando o Deus a quem nós servimos. Do verso 4 em diante, nós temos aí, então, a resposta do salmista Davi, diante dessa situação caótica que ele se encontrava, e de ameaça, e de possibilidade de morte, diante da perseguição de seus inimigos. E a quarta mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã é: mantenha o foco no Deus que a tudo governa. Mantenha o seu foco no Deus que a tudo governa. Siga olhando para o alto, firme em Deus. Afinal de contas, diz o verso 4, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A mensagem aqui é simples, irmãos. Os inimigos estão chegando, estão armando seus arcos e flechas contra nós. A sociedade se perverteu, os justos são perseguidos e os ímpios são exaltados. Mas Deus permanece governando a tudo e a todos. Tudo está sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Deus permanece no seu templo e permanece no seu trono. A ideia aqui é de um Deus que governa de modo muito próximo, junto aos homens, mas é também esse Deus que está sentado no trono celestial, governando o cosmos, governando a tudo e a todos, sem dividir a sua glória com ninguém, inclusive vendo a tudo e a todos. Há aqui a ideia da presença do Deus visível no tabernáculo, mas também a ideia do Deus exaltado, governando celeste. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Dos céus, Deus vê tudo o que acontece. E com visão penetrante, Ele pode testar as obras dos seres humanos. E é exatamente isso que Ele faz. Mantenha o seu foco no Deus a quem tudo governa. Você consegue perceber o exercício que Davi está fazendo aqui? Diante das ameaças, diante da situação difícil que ele vive, ao invés de olhar para isso, ele prefere olhar para o Senhor. E focar no Deus Todo-Poderoso a quem ele serve, a quem ele segue. Que é tudo ver. Isso nos faz lembrar o Salmo 34, verso 15, quando diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os ouvidos estarão atentos ao seu socorro, ao seu grito de socorro.
Provérbios capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão atentos em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus continua grandioso, irmãos, governando em seu trono e vendo todas as coisas. O que Davi está dizendo aqui é, olha, Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Ele continua olhando-nos, contemplando os maus e os bons, as obras dos justos e as obras dos ímpios, dos perversos. O texto continua dizendo, no verso 5, que o Senhor então põe à prova esse justo e este ímpio. Os dois. Isso é a quinta mensagem do nosso texto. Confie na ação do justo juiz. Olha, irmãos, eu acho que nós vivemos um contexto, nos últimos anos aí, num contexto político, né? No qual nós passamos a acompanhar grandes julgamentos, né? E é mais que perceptível o quanto os homens podem falhar em seus julgamentos e falham em seus julgamentos. Eles fazem isso com más intenções, e quando fazem com más intenções, o erro é muito maior, os danos são muito piores. Mas eles fazem isso também sem ter a intenção de errar, com boa vontade. Até as nossas boas vontades, até a nossa justiça está carregada de pecado. Recentemente nós acompanhamos, ou temos acompanhado, o julgamento de um grande político que foi julgado e condenado, e na visão de parte da sociedade foi um julgamento injusto. E agora esse mesmo famoso político é absolvido, ou temporariamente tem a sua condenação suspensa, e outra parte da sociedade entende que foi um julgamento injusto. Isso no mínimo aponta, irmãos, para o quanto a justiça dos homens é falha. E sempre será. Sempre será. Mas a de Deus não. Deus é o justo juiz. É aquele que conhece a fundo o caso e julga com justiça e equidade. Com justiça e equidade. O verso 5 diz que o Senhor então põe à prova o justo e o ímpio. A ideia de provar aqui é aquela ideia de algo sendo passado pelo fogo, sendo provado, testado como se pelo fogo, mas aponta para essa ideia de juízo final. E a grande verdade, irmãos, é que um dia todos nós estaremos diante do Rei dos Reis, que virá para julgar a terra desta vez. A palavra diz que na sua primeira vinda ele não veio para julgar, mas nessa segunda vinda ele virá. E todos nós estaremos diante dele. É o que nos lembra Paulo no capítulo 5, verso 10 de 2 Coríntios, quando diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Justos e ímpios diante dele. Vale lembrar aqui que os justos, representados aqui pelo povo de Deus, né, não têm justiça própria, né? A nossa justiça é totalmente derivada da justiça de Cristo. É por causa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário que somos justificados. É exatamente o que nos lembra Paulo, escrevendo aos Romanos, né? Lembrando também, por sua vez, aí o Salmo 14, verso 2, que diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. O mesmo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, verso 1, diz que nós somos justificados pela fé. Ou seja, é uma justiça que é imputada a nós, dada a nós, conferida a nós. E somente por isso nós temos paz com Deus. O Senhor prova o justo e o ímpio. Essa pandemia tem mostrado, né, irmãos, o quanto, no que se refere ao julgamento de Deus, à justiça de Deus, e a prova que Deus impõe sobre a humanidade, não há distinção entre
crentes e incrédulos, né? Entre justos e ímpios. Todos sofrem, de igual modo. Justos e ímpios. Mas diz o texto que ele mesmo abomina o que ama a violência. Abomina o que ama a violência. Irmãos, como vivemos numa geração e num tempo violento. E as redes sociais, de um modo geral, têm sido um grande instrumento de Satanás para a propagação da violência. Inclusive por parte daqueles que, com um discurso superficial de amor, incitam a violência, com suas palavras, com suas ações, com suas atitudes, com suas postagens. Mas ele abomina o que ama a violência. Aqueles, então, irmãos, que foram justificados em Cristo por meio da fé, também são provados pelo próprio Deus, assim como é o ímpio. A grande diferença, irmãos, é que contra o ímpio as consequências serão maiores. E a figura aqui é justamente a figura do juízo final. É a figura do julgamento final. Acompanhe comigo o verso 6. Diz que, além de abominar aqueles que amam a violência, ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será o cálice deles. Por isso, portanto, o Senhor, por ser justo, ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. A figura aqui é muito clara, né, de mostrar a ideia de que um dia o Senhor Jesus virá, e aqui aparece essa ideia do fogo que purifica as obras dos crentes e que condena, queima, aniquila os ímpios. Eu gosto sempre de lembrar, viu, irmãos, também que, por mais que nós tenhamos já em mente isso, né, bem registrado, de que o inferno aparece com essa figura de fogo, eu gosto sempre de lembrar que eu entendo que aqui trata-se de uma figura de linguagem, né, de uma metáfora para apontar de modo mais próximo como podemos entender as características desse lugar de condenação. Pastor, então o senhor está dizendo que não vai ter fogo no inferno? Provavelmente não. Mas provavelmente vai ser algo pior que o fogo. A ideia é que o fogo é algo mais próximo de uma dor ou de uma vida, né? Ou de uma sensação de desespero e horripilante, né? Há quem diga que morrer afogado, morrer queimado são as piores formas de morrer, né? Trata-se de uma morte lenta, dolorida. Mas é só uma figura de linguagem, irmãos, para ilustrar algo que vai ser muito pior que isso. Muito pior. A ideia do fogo aqui aponta mesmo para essa ideia de algo que está sendo condenado, subjugado, sob o juízo de Deus. E é esse a recompensa dos ímpios, é essa a recompensa dos ímpios. É por isso que nós precisamos confiar na ação deste justo juiz, que um dia virá fazer justiça para com o seu povo. Eu gostaria, irmãos, de trazer então algumas aplicações bem diretas para nós pensarmos, refletirmos diante daquilo que aqui ouvimos. Pelo menos 5 delas também. Em primeiro lugar, não coloque a sua esperança, as suas estratégias, as suas manobras em homens, remédios, terapias ou coisas visíveis e terrenas. Não faça isso, porque a decepção vai ser grande. Mas quando o nosso refúgio e fortaleza, quando o nosso socorro está no Senhor, nada abala a nossa fé. A gente pode até dar uma balançada e ficar mal por 1 ou 2 dias, mas logo nos levantamos e permanecemos firmes. Pois a nossa esperança não está em homens, naquilo que o homem pode fazer, mas em Deus. E esse texto nos lembra disso. Em segundo lugar, tenha cuidado com os conselhos que você ouve e a quem você ouve. Tenha cuidado do modo sorrateiro que muitas vezes as pessoas nos dão conselhos que nos afastam de Deus. Há quem acredite que o conceito de julgo desigual tem uma abrangência maior para sociedades, né, para parcerias.
Olha, irmãos, eu tenho muita dificuldade em acreditar em grandes amizades de crentes com ímpios. São mundos diferentes, irmãos, ou pelo menos deveria ser. São cabeças diferentes, são formas de enxergar o mundo muito diferentes. E será, de fato, uma relação muito limitada, né? Não, de forma alguma eu estou incentivando que você não tenha amizade com ímpios. Na verdade, é bom que tenha, para ser luz, para influenciar, para trazer transformação à vida destes. Mas tenha muito cuidado com os conselhos que você ouve. Tenha muito cuidado com as dicas de como fazer ou do que fazer, de como proceder diante de certas situações. E deixa eu dizer aqui uma coisa. Não caia nesse discurso que muitas vezes a gente ouve por parte de alguns crentes, que, decepcionados com a igreja ou com um ou outro cristão que deu um mau testemunho, não utilize isso como desculpa para apegar-se àquilo que é muito perigoso. Eu vejo isso muito acontecer em relação ao julgo desigual, por exemplo. Olha, irmãos, como eu tenho que ter paciência em Deus ao ver crente com desculpas esfarrapadas de que é melhor confiar em certos ímpios do que em certos crentes. Isso acontece muito em relação a namoro. Crentes que querem de algum modo justificar o fato de estarem namorando ímpios, unindo-se a ímpios, numa preparação para um casamento bíblico com um ímpio, e utilizar isso como desculpa. Mas porque tem certos crentes que é melhor. Olha, irmão, você tem que mudar seus referenciais. Tem que mudar suas referências de crente. Tem que mudar a sua referência de cristão, de homem de Deus e de mulher de Deus. Se as suas referências são os piores, é preciso mudar e passar a ter como referência grandes homens e mulheres de Deus que agem como deveria agir, biblicamente falando. Os dados chegarão. O desespero vai bater a nossa porta. E deixa eu dizer uma coisa a você. Não vai faltar pessoas para maximizar os seus problemas, para fazer disso o terrorismo, para fazer disso um alarde e tornar algo que já é ruim pior ainda. São os profetas do caos. Nós temos muitos profetas do caos hoje, nos nossos dias. Gente que parece torcer para que a coisa vá de mal a pior cada vez mais. E torce por isso. Quer seja na política, quer seja na sociedade, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja nos relacionamentos. São os profetas do caos. Gente que tem como sobrenome o pessimismo. O pessimismo. Tenha cuidado com estes. Fuja destes. Mantenha o seu foco e o seu olhar no Senhor e não no seu problema. Até parece frase clichê, né? Olha, não olhe para o tamanho do seu problema, mas sim para o tamanho do seu Deus. Mas é isso mesmo, irmãos. Às vezes nós só olhamos para o nosso problema, para o tamanho do problema, e deixamos que ele se agigante por demais sobre nós e agimos com temor, com medo e com covardia, com falta de fé e de confiança no Senhor. Mantenha o seu foco no Senhor. E por fim, entenda que toda injustiça da humanidade um dia estará diante do justo juiz. Irmãos, quando se trata de justiça no nosso país, e eu me refiro especificamente à política, ao Estado e aos poderosos, é lamentável, é desanimador, é frustrante. Mas, irmãos, a gente não deveria ficar surpreso de nada disso, né? Ei, olha aqui para mim. Você já ouviu a história de um bandido sendo solto e um mocinho sendo crucificado?
Você já ouviu falar de alguma história de um injusto, um ímpio, um criminoso sendo liberto e um inocente sendo condenado? Isso vai continuar acontecendo, irmãos. Continuaremos a ver bandidos e criminosos sendo exaltados e aclamados pela sociedade, enquanto os mocinhos e os heróis são crucificados, enjaulados e encarcerados. Isso sempre aconteceu ao longo da história. Essas coisas não deveriam nos deixar surpresos, né? Eu sei que às vezes o sentimento de indignação domina o nosso coração. Mas aguardem um pouquinho mais, irmãos. Aguardem um pouco mais. Mas não aguardem a justiça mudar, não, viu? Não aguardem a gente ter um futuro melhor. Às vezes nós, enquanto crentes, erramos também. Quando aparece alguém com uma linguagem gospel e um vocabulário cristão, se dizendo o Messias como a grande salvação que vai resolver os nossos problemas. E nós erramos e falhamos ao colocar a esperança em homens, qualquer que seja ele. Mas um dia o justo juiz virá. Nesse nós podemos confiar. Nesse nós temos certeza de que não iremos nos decepcionar. Mas eu queria concluir trazendo para algo mais particular, porque talvez, e você faz muito bem se fizer isso, talvez você não esteja nem aí para as injustiças que acontecem no país. Talvez quem foi julgado, condenado, absolvido ou será solto não faça a mínima diferença para você. Mas talvez você esteja sendo alvo de injustiças. As pessoas agem de modo injusto, irmãos. Nos condenam por aquilo que não fazemos. Levantam calúnias com o nosso nome, em verdades acerca de nós. Nos julgam de modo precipitado. E não só nos julgam, como nos condenam, nos crucificam, nos cancelam, para usar um termo bem próprio dos nossos dias. E muitas vezes nos vemos sendo apedrejados, crucificados e condenados, mesmo não tendo culpa no cartório, como diz a história. E a vontade que a gente tem é de agir com as próprias mãos, né, fazendo justiça. Aguarde no justo juiz. Olha, irmãos, uma das características de uma das escolas de escatologia é um descrédito total de que as coisas podem melhorar. Isso não é pessimismo, irmãos, isso é bíblico, viu? Olha, a cada dia que se passa, irmãos, e diante do quanto o homem se perverte e se perde em seus caminhos, nós temos motivos de sobra para perder a esperança em homens e esperar somente em Deus. Se você tem sido alvo de injustiças, de fofocas, de calúnias contra você, a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas entregue ao Senhor, entregue a Deus, sabendo que o Senhor fará justiça diante de nós. Irmãos, que Deus nos encoraje, derrame graça sobre nós e nos ajude a compreender a sua palavra a cada dia e a vivê-la de fato e de verdade. Que tenhamos Deus como nossa única fonte de refúgio. Que não sigamos conselhos que enfraqueçam a nossa fé. Que permanecemos firmes diante das ameaças. Que mantenhamos o nosso foco no Deus que tudo governa. E permaneçamos confiantes diante da ação do justo juiz. Que Ele mesmo derrame da sua graça sobre nós. Vamos cantar nesta hora, em espírito de oração. Você poderá fazer isso aí da sua casa. Vamos louvar ao Senhor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, protegido em seu amor.
tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe o que é bom pastor. Nessa vida além da morte, longe de perigo e dor, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar nesta hora, irmãos, encerrando assim esse culto. Eu tenho um importante aviso a dar à igreja, então depois que orarmos, eu peço que você ainda fique aí um instante conosco, para nós conversarmos. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Senhor por esta manhã, pela oportunidade e privilégio de louvar ao Senhor, de adorar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a Tua palavra, que ela nos traga encorajamento, perseverança e confiança no Senhor. Deus, abençoa a Tua igreja em Cidade Dutra, nesse tempo no qual, mais uma vez, passamos aí sem nos encontrarmos, sem cultuarmos publicamente aqui na igreja, presencialmente. Nós agradecemos-te pelo privilégio que teremos de voltar no domingo que vem, com a ceia do Senhor. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, prudência, mas também coragem e fé para que a tua igreja, na medida do possível, volte, sobretudo aqueles irmãos que já foram imunizados, que já estão vacinados, aqueles que estão tendo uma vida normal mesmo, saindo para outros lugares, que Deus, eles sintam-se motivados a voltar à casa do Senhor, a cultuarmos, a estarmos juntos aqui em oração. Derrama da tua graça sobre nós, nos dá uma semana de paz em tua presença. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, irmãos, eu tenho alguns avisos rápidos a dar. O primeiro deles é em relação ao nosso canal aqui no YouTube. Irmãos, a gente às vezes sente falta de um envolvimento maior da igreja no canal do YouTube. Nós temos aí cerca de 80 membros, para os irmãos terem uma noção, e só para a gente fazer uma comparação aqui do que eu estou falando, dificilmente nós chegamos a 30 pessoas conectadas aqui na hora do culto. Então, o que nos preocupa, né, o que nos deixa um tanto preocupados é de onde os irmãos estão ou o que estão fazendo, né, que não estão aqui. A gente sabe que uma das vantagens, né, aí do YouTube é você poder compartilhar isso depois, né, em outros momentos, ou assistir em outros momentos, isso é possível, mas o ideal é que estejamos juntos aqui, né, nessa mesma hora, sabendo que cada um está ali na sua casa, isso é muito gostoso de estarmos juntos, né? A gente pede muito que você, se não for inscrito no nosso canal, tem um nomezinho ali no canto direito aí do seu celular, do seu computador, que você se inscreva no canal. Seria um passo importante, irmãos, para a nossa igreja aqui, se nós ultrapassássemos os 1000 inscritos. Estamos perto, mas ainda não chegamos a 1000 inscritos. Temos aí especificamente 987. Então eu queria lançar um desafio para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e peça para que outros também se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda, não custa nada e é muito útil para nós aqui. Também lembre sempre de curtir os vídeos. Faça disso um hábito. Tem um joinha aí, você sempre vai lá e aperta, dá um clique no joinha. Isso também ajuda muito a divulgar mais o vídeo. Só para os irmãos terem uma noção, quanto mais o vídeo é visto, é comentado e é curtido, ele aparece em outras plataformas, para outras pessoas. Isso é uma forma de nós abençoarmos outras vidas também. Então, esse primeiro aviso é em relação ao nosso canal do YouTube. O segundo aviso, irmãos, é em relação às nossas atividades da semana. A gente também tem sentido falta da igreja e de alguns irmãos ali nas nossas atividades. Temos tido o nosso pequeno grupo na terça-feira e a reunião de oração na quinta-feira. Ambos às 20 horas, certo? Por meio do Google Meet. A gente sempre manda lá o link
E então eu queria desafiar a você que nunca participou, né, ou que não tem participado, entre essa semana, tá bom? Para que a gente possa ter esse tempo junto, vai ser muito bom poder ver alguns irmãos que a gente não tem visto. O terceiro e último aviso, irmãos, é em relação à volta do culto presencial. No domingo que vem, então, será a volta do nosso culto presencial, dia 2 de maio, voltaremos com a nossa Santa Ceia, certo? Então, nós rogamos que a igreja esteja aqui, tanto pela manhã quanto pela noite. Aí, no caso, voltaremos com os 2 cultos, né? Tanto pela manhã quanto pela noite, às 10 horas e também às 19 horas. Às 19 horas. Então, teremos o culto aí, amanhã e noite. Então, participe, esteja aqui conosco. E uma palavra que eu daria, irmãos, em relação a isso é o seguinte. Se você está levando uma vida já normal, está indo para o trabalho, vai na padaria, vai no supermercado, vai na farmácia, recebe parentes, e você não vem para a igreja, olha, eu vou orar por você. Porque o motivo não é o Covid. O motivo não é a pandemia. Nós temos visto, irmãos, tristemente, um desânimo e uma desmotivação dos crentes para vir cultuar ao Senhor no dia do Senhor, preferindo ficar em casa e usando como desculpa a pandemia. Olha, que Deus tem misericórdia de você. A minha oração é que Deus te motive a você estar aqui e, sobretudo, se você puder estar, né? Aos irmãos que já tomaram a vacina, que já foram imunizados e que podem estar aqui. Não deixe de congregar, caso possa, irmãos. Esse momento aqui é atípico e a ideia é que, o ideal é que nós estejamos aqui, a não ser que sejamos grandemente impedidos por isso. Então, domingo que vem estaremos aqui presencialmente. É necessário que da mesma forma lá você faça a sua inscrição. O que a princípio nem tem lotado aqui a nossa igreja. Nós temos aqui em torno de 30 lugares dentro do limite permitido. Com todos os cuidados que teremos, que estávamos tendo antes, inclusive, né, com álcool em gel. É obrigatório que você venha de máscara e permaneça de máscara, certo? Com a aferição da temperatura. Então, nós estaremos aqui juntamente com a igreja para isso. São esses os avisos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os dê um domingo de paz e um bom dia a todos.